Olá, paz e bem. Venho hoje fazer a reflexão do Salmo. Bem, no meu coração estava rezando hoje e na palavra de Deus, né? Guia-me pela estrada do vosso ensinamento. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinai-me. Minha alegria é fazer vossa vontade. Eu não posso esquecer a vossa palavra. Abri os meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração guardarei. Guiai meus passos no caminho que traçardes, pois só nele encontrarei felicidade. Lindo, gente, o Salmo. E eu refletia muito, né, a vida de Davi, né, a vida de Davi, como ele foi escolhido, né, de que forma, às vezes, nós podemos até se revoltar contra Deus em algumas situações, mas às vezes o nosso coração não está aberto por inteiro, né? Às vezes a gente está muito preso a nós mesmos, às coisas deste mundo, e aí é onde tem que ter a graça da conversão, né, e a mudança da mentalidade, né, e só o Espírito Santo pode dar essa graça, né, está bem visto aos olhos de Deus, né, para que não sobressaia o homem velho, a mulher velha, né, o pecado em nossas vidas, né, mas sim a graça da santidade, da humildade. Eu até peguei o trecho aqui, quando Samuel foi, Deus pediu para escolher, né, escolheu o rei Davi, né? Ele era o mais pequeno, o mais simples, né? E aí está escrito assim, ó, tão interessante. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, falando dos outros irmãos de Davi, né? Para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê os homens, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Interessante, né? E Davi foi ungido, foi o escolhido, foi ungido e ficou repleto do Espírito Santo. E mais na frente a gente vai ver aquela história dele, de quando ele cometeu o adultério e o assassinato, né? E interessante que como se tivesse esquecido disso, né? Ele esqueceu desse ato dele, né? Desse erro. E aí chegou Natan, né? Conta aquela história, né? De um homem. O que é que você acha, Davi? Que um homem que tem 100 ovelhas, ele está recebendo um hóspede e ele, com pena de matar as suas 100, ele vai do vizinho, que só tem uma, mata a do vizinho. O que é que você acha, né? E Davi dá um pulo e diz, né? Em nome de Deus, esse homem merece a morte. E aí Natan vai dizer: esse homem é você. E aí a contrição caiu, né, na sua vida. E a gente sabe que a palavra de Deus fala que Davi, ele era segundo o coração de Deus. Mas por quê? Né? A gente temos que ver como era a vida espiritual de Davi, como é que era o relacionamento dele para com Deus. Né? E esse salmo tem 2 trechos que eu guardei no meu coração, que diz assim, ó: fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Tá claro aqui, né? Quando a gente está nos caminhos do Senhor, realizando a obra de Deus, fazendo o que Deus quer, né? Segundo a vocação de cada um, a gente vai o quê? Vai meditar, né? Diz, ó, meditarei vossos prodígios. É essa via onde a gente deve estar, e não em nós mesmos, concentrado em nós. Gente, Jesus ele já fala, né? A maldade ela sai dentro do coração do homem. Tem um santo, não sei se é São Felipe Neri, que ele dizia, né, Senhor, cuidado com Felipe, né? Que a qualquer momento ele pode te trair, né? Cuidado
com Felipe, né? Então era ele, São Felipe Neri falava isso diante do Santíssimo. Então a gente tem que desconfiar de nós mesmos, né? Por isso que a gente precisa do estado de graça. Por isso que a gente precisa da Eucaristia. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Por isso que a gente precisa da oração. A oração é fundamental. A oração, a prostração diante de Deus, no nosso coração, pedindo a Deus, suplicando o Espírito Santo, a gente precisa ter essa intimidade com a Trindade, né? O salmista aqui, né, direcionado para Deus Pai, no final ele diz assim, ó: guiai meus passos no caminho que traçardes, pois só nele encontrareis felicidade. Olha que lindo, né? A gente pode gritar para Deus, né? Senhor, né, mantém-me, né, guie meus passos, né, aonde o Senhor traçar, onde o Senhor providenciou, onde você quer. É aí que eu quero estar, e não na minha vontade, no meu querer, pois só nele encontrareis felicidade. Às vezes a gente pode achar que algumas decisões, algo que está diante da nossa visão, é a felicidade. Não é. A nossa felicidade, ela está aonde o Senhor traçartes, né, o que Ele quer para nós. Então, ontem eu falava sobre a frieza de coração, né? A frieza de coração era isso, o distanciamento de Deus. A gente só consegue fazer a vontade do Pai quando a gente está trilhando, né? Trilhando na ação do Espírito para realizar a vontade de Deus. Então, né, esse salmo, vamos meditar muito isso, né? Que coisa linda, né? Fazer-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, existe muitas situações que a gente pode falar, são os testemunhos, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente faz um ato de caridade, quando a gente ajuda alguma pessoa, a gente vai meditar os prodígios. Esse meditar os prodígios é a alegria, é aquela felicidade, aquela euforia da bênção. Meu Deus, Deus agiu aqui, Deus fez isso, né? A gente precisa dar esse passo. E muito cuidado, gente. Muito cuidado quando a gente não tem. Deus está na nossa consciência, né? Deus quer participar de todas as nossas ações, na nossa vida, de nossa felicidade e tudo. Então a gente precisa estar sempre conectado, clamando o Espírito Santo. A gente tem que estar perdido na Trindade. A gente temos que clamar o Espírito Santo, meditar no nosso Senhor Jesus Cristo, adorar a Deus, né? E a igreja nos ensina, a igreja, né, Santa Igreja, que é a meditação, é o amor dos três, né? É o único Deus, mas em três pessoas distintas. Então, que belo isso! A gente pode se perder no coração de Deus Pai, a gente pode meditar e entrar nas chagas benditas de nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente pode gritar, levantar as mãos. Às vezes a gente não consegue fazer isso aqui, ó, para fazer um louvor. Lembra da passagem de Moisés, que tinha que segurar a mão dele? Né? Isso é uma oração. Né? Entregar a Deus, levantar os braços, clamar o Espírito. É aí onde a gente precisa estar. Se a gente não tiver aí, se a gente não se converter, se a gente não se confessar, se a gente não comungar, a gente não vai conseguir ter desejo pela vida de oração. A vida de oração, ela é uma graça, não é mérito de ninguém, não. Ninguém consegue fazer o bem, ninguém consegue orar. Não, é uma graça do Espírito Santo, é uma graça de Deus. E a gente tem que suplicar ela para que a gente possa viver em oração. Os santos viviam fazendo comunhão espiritual, lembrando da Eucaristia. Que coisa maravilhosa. Tem uma história aí de São Pascoal Balhão, que ele tinha tanta saudade do Santíssimo, que ele estava longe da igreja, e a Eucaristia no ostensório desceu para ele adorar. Que coisa! Né? Entendeu? Então a gente tem que estar nessa intimidade com Deus, nessa vida da oração. E novamente eu repito, vamos manter o homem velho enterrado. Vamos manter o homem velho amarrado, que ele é um perigo para todo mundo, para todo ser humano. Né? Cuidado quem está de pé para não cair. E lembrando também da experiência de Paulo, que perseguia essa experiência, que ele estava ali. Né? Jesus, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele não diz quem és tu. Ele diz, quem és tu, Senhor? Então é essa voz que a gente temos que ouvir. Né? É o Senhor que a gente temos que buscar. Na vocação que cada um tem. Mas a gente precisa ter essa intimidade. E muito cuidado, eu volto a repetir. Cuidado com o distanciamento da vida de oração.
o distanciamento da conexão com Deus. Né? É isso que faz não sermos muitas vezes escolhidos por Deus, né? Essa proximidade. De que sentido? Os irmãos de Davi, né? Lindo, belo por fora, mas não era esse. Jesus queria Davi, né? O homem que louvava a Deus, tocava a harpa, é, é a intimidade. A gente basta ver, gente, os salmos, né? As palavras desse homem. Então ele desejava Deus, ele buscava Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com tudo que ele tinha, buscando a Deus. Tá bom? Então eu desejo que cada um, pessoas que estão vendo esse vídeo, né, vivencie isso no coração. Né? Eu volto a repetir, que eu repeti isso várias vezes hoje, várias vezes. Fazer-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Isso aqui é uma mística profunda, né? Estar no caminho do Senhor, a gente vai meditar o que? Os prodígios, as graças que Deus vai realizando. E guiai meus passos no caminho que traçardes. É isso que nós precisamos, não a nossa vontade, não o nosso querer, não aquilo que queremos, mas o que Deus quer. Isso é o segredo, já está aqui, ó, da felicidade. Só nele, né, no caminho que o Senhor traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Gente, porque já passou de 11 minutos aqui, eu vou encerrar. E eu desejo a todos um dia abençoado.